pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Maridalva, sou professora de matemática e vamos continuar a nossa revisão do primeiro bimestre nesse segundo vídeo, tá certo? Você vai usar aí para acompanhar a nossa revisão o teu caderno de atividades, o teu livro de atividades. E lá no teu livro de atividades, nós vamos fazer exercícios referentes a sistemas lineares. Dentro dos sistemas lineares, a regra de Cramer, o escalonamento e a discussão de sistema. Além disso, geometria plana um pouquinho também, tá certo? Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente tem que saber é que um sistema linear é um conjunto de equações lineares, tá certo? X, Y, Z, tudo mais. Quando esse sistema linear aqui ele for representado através de uma matriz de coeficientes, ó, os coeficientes do x, do y, do z, ó. 1, menos 2, mais 1. Na segunda linha, 2x, 1y, 1z. Terceira linha, menos 5x, mais 3y, menos 7z. A matriz dos termos independentes é o que está depois da igualdade aqui, ó, sem variável, o 0, o 6 e o menos 5. E a representação matricial do sistema, que é a matriz dos coeficientes vezes a matriz coluna x, y e z, resulta na matriz dos termos independentes, tá certo? Vamos lá. Eu tenho um sistema linear e eu quero calcular os valores de A, B e C para que a terna ordenada 2, 5 e 2 seja a solução do meu sistema. O que significa isso? O 2 é o x, o 5 é o y e o 2 é o z. A solução do sistema são os valores de x, y e z que satisfazem as igualdades, tá certo? Acompanhe ali comigo, ó. Na primeira equação, eu vou trocar o x por 2, o y por 5, o z por 2 e vou calcular o valor do a. Ó, o a deu 4, tá certo? Na segunda equação, você vai trocar o b, o x por 2, o y por 5, certo? O z por 2 e o a por 4 que a gente determinou. E daí nós vamos calcular o valor do b. Ali, ó, b vezes 2 mais 2 vezes 5 menos 4 vezes 2 é igual ao a, que é 4. Aí eu descubro que o b vale 1. Na terceira equação, beleza? Eu vou descobrir o valor do c. Vou trocar o x por 2, o y por 5, o b por 1 e o z por 2. E vou calcular o valor do c, tá certo? Ó, 2 mais 5 menos 1, que é o b, vezes 2, que é o z, resulta em c menos 4. Aí o c é 9. Aí então os valores de a, b e c, o a é 4, o b é 1 e o c é 9, beleza? Lembre que quando eu tiver uma solução do sistema, eu posso substituir. Portanto, quando você for resolver, você também pode testar se a sua resolução está correta, substituindo x, y e z dentro do sistema e verificando se as igualdades funcionam. Beleza? Olha essa questão. Me deu um texto e eu tenho que montar o sistema. A, B e C são os 3 livros vendidos em certa loja virtual. Sabe-se que o preço do livro A é o mesmo que o B e o C juntos. Olha como eu vou escrever, ó. O A é igual ao B mais o C. Aí ele disse que o preço do livro B é a diferença entre o preço de 2 livros A e R$40. Olha ali o livro C, ó. 2 vezes o livro A, a diferença com R$40. Então, B é igual a 2A menos 40. E o preço do livro C é a diferença entre os 3 livros, a diferença entre 3 livros B e R$50. Então, o C é 3B menos 50. Com isso, eu quero escrever o sistema correspondente à situação citada acima. Para mim, o meu sistema, ó, A igual a B mais C, B igual a 2A menos 40 e o C igual a 3B menos 50. Olha lá, exercício 18, página 27, a letra B. Eu quero resolver o sistema. Primeira coisa, eu vou deixar depois da igualdade os termos independentes. Veja, ó, passei o B para o membro esquerdo da minha equação, passei o C para lá também. A menos B menos C vai dar 0. Aqui, ó, passei o A para lá, menos 2A mais B, resulta em menos 40. E passei o B para lá também, menos 3B mais C igual a menos 50.
Gente, eu vou fazer pela regra de Cramer. A primeira coisa que eu vou fazer é criar a matriz dos coeficientes. Olha ali, ó. 1A menos 1B menos 1C. Menos 2A, 1B, 0C. A terceira linha, ó. 0A menos 3B e 1C. E vou fazer o determinante. Certo? Ó, diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Fiz o determinante e vai dar menos 7. Agora, vou fazer o determinante para a variável A. Acompanhem comigo, o determinante da variável A. A coluna que tem o A aqui, ó, 1 menos 2 e 0, será substituído pelos termos independentes. Então, ó, 0 menos 40 menos 50 no lugar dos coeficientes de A, e o coeficiente de B mantenho e o de C mantenho. Repito as duas primeiras colunas, faço o determinante e deu menos 210. Quem é o A, então? Acompanha. O A é o determinante de A dividido pelo determinante principal, que deu menos 7. Menos 210 por menos 7 dá 30. Eu vou mostrar para vocês, por Cramer, o determinante de B e o de C. Mas veja, se você tem o A, você pode substituir na linha 2 e calcular o B. Se tu tem o B, substitui o B na linha 3 e calcula o C. Tu pode fazer desta maneira. Eu vou calcular o determinante de B. Olha ali comigo, ó. Os coeficientes do A eu mantenho, 1 menos 2 e 0. No lugar dos coeficientes de B, eu vou colocar o que está depois da igualdade, que são os termos independentes. 0, menos 40 e menos 50. E os coeficientes do C eu vou manter no mesmo lugar. Na coluna do B, eu substituo pelos termos independentes. Vou fazer o determinante e deu menos 140. Quem é o valor de B? Vai ser menos 140 dividido pelo determinante principal, que é o menos 7. Ou seja, dá 20. Ó, presta atenção, ó. Menos 2 vezes 30 dá menos 60. Passou menos 60 para o outro lado, menos 40 com mais 60, fica exatamente o 20. Vocês perceberam? Vou fazer também o determinante de C. Olha ali, ó. A coluna, a coluna dos coeficientes de A fica, dos coeficientes de B fica. Quem é que eu troco agora? Os coeficientes de C, tá certo? Aqui, ó, vou fazer o determinante e o determinante de C dá menos 70. Observem que o valor de C é o determinante de C dividido pelo determinante principal, que é 10. Então, o livro A custa R$30, o livro B custa R$20 e o livro C custa R$10. Ok? Vamos lá. Escalone e classifique os sistemas lineares a seguir. Olha a letra A, tá ali, ó. O que é escalonar? Beleza? Escalonar, eu vou zerar a variável x aqui, zerar a variável x na terceira equação. Depois eu vou zerar a variável y na terceira equação e eu vou ter uma equação com 3 variáveis, uma com 2 variáveis e uma com uma só variável. Beleza? Olha o da letra A que eu escolhi para vocês. Matriz ampliada. Veja, ó, coeficientes do x, 1, 3 e 2. Coeficientes do y, 1, menos 1 e menos 2. Coeficientes do z, 1, 2 e 1. E o termo independente ali. Agora, olha só, para eu zerar o 3 que está aqui, ó, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3 e somar com a linha 2. Para zerar o 2 daqui, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 2 e vou somar com a linha 3. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Multiplicar a linha 1 por menos 3, somar com linha 2, ó. Menos 3, mais 3, 0. Menos 3 com menos 1, menos 4. Menos 3 com mais 2, deu menos 1. Menos 36 com mais 14, menos 22. Beleza? Agora eu vou multiplicar a linha 1 por menos 2. Menos 2 mais 2 deu 0. Menos 2 deu menos 4. Menos 2 com mais 1 deu menos 1. Menos 24 com menos 3, menos 27. Agora, olha só. Eu vou zerar o y na linha 3. Para isso, eu vou multiplicar a linha 2 por menos 1 e somar com a linha 3. Vai ficar assim. Vou multiplicar a linha 2 por menos 1. Ó, a linha 1 eu mantenho. Vou ter menos 1 vezes 0 dá 0, com mais 0 deu 0. Menos 4 vezes menos 1 dá 4, com menos 4 deu 0. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, com menos 1 deu 0 também. Menos 1 vezes menos 22 dá 22.
22 menos 27 é menos 5. Gente, olha só, eu zerei o coeficiente do x, do y e do z. O que significa isso para mim? Que eu tenho uma equação assim, ó, de um lado 0, porque zerou tudo, do outro lado menos 5. 0 nunca será igual a menos 5. Quando isso acontecer, o sistema não possui solução. Ou seja, a solução desse sistema é conjunto vazio, tá certo? Olha mais um caso. Então, eu escalonei e classifiquei. Esse sistema é um sistema impossível. Vamos para o próximo. Olha ali comigo, ó. Eu tenho a matriz ampliada, ó. Letra D. 1, 1, menos 1 e 2. 2, 3, 2 e 5. Coeficiente do x, do y, do z e o termo independente. Vamos lá, eu vou multiplicar a linha 2 por menos 2, a linha 1 por menos 2 e vou somar com a linha 2. Ó, menos 2 mais 2, 0, menos 2 mais 3, 1, 2 com mais 2, 4, menos 4 com mais 5, 1. Então, daqui eu crio esse sistema aqui, ó, tá certo? Veja que eu tenho duas equações, eu tenho 3 variáveis. Eu não consigo fazer a resolução disso. Vou pegar essa equação de baixo, vou isolar o y. Veja, ó, y mais 4z é 1. Então, o y é 1 menos 4z. Agora, eu vou pegar a equação, a primeira aqui, ó, que tem tudo. Vou trocar o y por 1 menos 4z, que a gente isolou na de baixo, menos o z, e eu tenho que o x, olha ali, ó, vai ficar a mesma coisa que menos 5z, aqui eu marquei o sinal errado, tá, gente? 5z menos 1, tá certo? 5z menos 1. Então, o x, 5z menos 1, o y, 1 menos 4z, e o z próprio ali. Ou seja, para cada valor de z que eu escolher, eu vou ter um resultado diferente. Portanto, esse sistema é um sistema indeterminado, porque eu tenho infinitas possibilidades para o z e infinitas soluções possíveis, tá certo? Está escalonado e está classificado. Olha, exercício 33 da página 35. Eu tenho um sistema e eu quero que esse sistema admita a solução única. E eu quero o parâmetro A em função do parâmetro B. A regra de Cramer ajuda muito quando eu quero solução única. Porque solução única, certo, é quando esse sistema, eu consigo calcular o valor do meu A, do meu X e do meu Y, certo? Um único valor para o X, um único valor para o Y. Então, pela regra de Cramer, o determinante principal, aquele determinante que eu faço utilizando os coeficientes das variáveis, ele não pode dar zero. Então, veja ali, ó, o determinante principal vai ser a matriz A menos B, 2 e 5. A matriz dos coeficientes. Essa matriz vai ter que ter o determinante diferente de zero, ok? Olha, eu quero o A em função do B. Então, eu vou isolar a letra A. Eu vou passar o B para o outro lado, menos 2B, vou passar o 5 dividindo, e o A tem que ser diferente de menos 2B sobre 5. Daí, esse sistema terá uma única solução. Então, quando eu quero uma única solução, classificar como possível e determinado, para ter solução única, a regra de Cramer é um caminho bem bom. Ou seja, basta fazer o determinante da matriz dos coeficientes, determinante principal, diferente de zero, tá certo? Olha essa equação. Eu tenho um sistema e eu quero que ele admita solução não trivial. Primeiro, o que é solução trivial? Um sistema, ele é chamado de homogêneo, sempre que depois da igualdade meus termos independentes forem nulos. Veja, ó, ali x, y, z igual a zero. X, y, z igual a zero. X, y, z igual a zero. Ou seja, os termos independentes são nulos. Daí esse sistema é classificado como homogêneo. Ele sempre terá solução. Ele nunca será um sistema impossível, tá certo? A solução trivial é quando eu tenho uma solução 0, 0, 0. O x é 0, o y é 0 e o z é 0. Ele sempre vai ser uma das soluções do meu sistema, sempre vai ser. Se ele admite somente A trivial, somente x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, ele é um sistema possível e determinado, só A trivial. Eu quero que ele admita uma solução não trivial, ou seja, ele tem que ser um sistema possível e indeterminado, tá certo? Como se eu substituir
o termo independente no lugar do x para calcular o determinante de x pela regra de Cramer no sistema homogêneo é extremamente útil, certo? Para encontrar o determinante de x, por exemplo, ele vai dar zero porque eu tenho uma fila de zero, lembra das propriedades dos determinantes, tá certo? Então, o de y, o determinante para o y também dá zero, o determinante do z também dá zero. Para que ele seja possível indeterminado, num sistema homogêneo, basta você fazer o determinante dos coeficientes, da matriz dos coeficientes, iguais a zero. Ou seja, ó, 1x, alfa y, menos 2y, menos 2z. 1x, 1y, 1z. 1x, menos 1y, menos 1z. Repete as duas primeiras colunas e faz igual a zero. Calculou, fez o determinante diagonal principal menos o produto das diagonais secundárias e calculou o alfa valendo menos 2. Veja, se o alfa for menos 2, na letra B, eu tenho um sistema que admite outras soluções além da trivial. Beleza? Então, vamos lá. Sistema homogêneo. Sempre tem solução. Ele nunca é impossível. Se eu quero que ele admita somente a solução trivial, x0, y0 e z0, tá certo? O meu sistema tem que ser possível e determinado, ou seja, a matriz dos coeficientes tem determinante diferente de zero. Se eu quero que ele admita outras soluções além da trivial, ele vai ser um sistema possível e determinado. Aí a matriz dos coeficientes tem determinante igual a zero. E é isso, minha gente, aí de sistema homogêneo. Olha lá, um pouquinho de revisão para vocês de geometria aqui. Opa, só um pouquinho. Aqui nós temos o seguinte, cada um dos ângulos externos de um polígono regular mede 45 graus. Eu quero o número de diagonais dessa figura. Só para os polígonos regulares. Cada ângulo interno vai ser a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Cada ângulo externo será a soma dos ângulos externos, que é sempre 360 graus, dividido pelo número de lados. Se eu tenho um ângulo externo medindo 45 graus, olha o que acontece. O ângulo externo mede 45 graus, então 360 dividido por n tem que dar 45 graus. A gente calcula o nosso n é 8. O número de diagonais de um polígono eu uso n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Troquei o n por 8, ó. 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2, o número de diagonais desse polígono é 20. E está feita a questão. Gravem a fórmula do número de diagonais e para os polígonos regulares, essas duas relaçõezinhas quanto aos seus ângulos internos e externos. Lembrando que a soma dos ângulos internos é 180 graus, que multiplica o número de lados menos 2. Amores, presta atenção nesta questão. Página 41, exercício 11. O apótema de um hexágono regular inscrito em uma circunferência mede 5 raiz de 3 centímetros. Eu quero a medida do lado do hexágono. Acompanhe. O raio da circunferência inscrita chama-se apótema. Gente, ó, o apótema é a distância do centro até o lado aqui, ó. No hexágono regular, ele é uma das alturas de um triângulo equilátero. Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros, veja, o meu apótema é a distância do centro até o lado aqui, é uma altura de um triângulo equilátero. Agora eu vou trocar o raiozinho por 5 raiz de 3. Olha ali, ó, o 2 passa multiplicando, cortei a raiz e o lado do hexágono mede 10. Está feito o nosso lado do hexágono. Agora, olha, o perímetro do hexágono é o que você tem que fazer na letra B. O que é perímetro? Soma da medida dos lados. Então, 6 vezes o lado do hexágono, 6 vezes 10, 60 centímetros. Letra B feita. Olha a letra C. O apótema do hexágono regular inscrito numa circunferência mede 5 raiz de 3, é o que dizia o enunciado. O perímetro da circunferência. Que circunferência? Aquela em que o hexágono está inscrito. Então, veja, o hexágono está dentro dessa circunferência. Eu quero o perímetro dela. Perímetro é a mesma coisa que comprimento do lado. Nesse caso aqui, ó, o raio da circunferência circunscrita é igual ao lado do teu hexágono. Sendo assim, o lado do hexágono é 10 e o raio vai ser 10 centímetros também, ok? Aí, então, perímetro da circunferência é o comprimento dela.
2πr. Troquei o raio por 10 e eu tenho 20 pi centímetros. Ok, minha gente? Eu fiz de maneira bem rápida alguns exercícios com vocês, revisando pontos bem importantes, tá certo? Espero que tenha ajudado um pouquinho você refrescar. E se você precisar de algum conceito a mais, tipo, eu não lembrava disso, opa, vai lá, dá uma retomada na aula desses assuntos que você eventualmente percebeu que ficou com um pouco mais de dúvida, tá certo? Que não lembrava. Um beijo grande para vocês, se cuidem e até mais.